você. Página 20 de História. Então, olha só, vamos iniciar nossa aula de História, quarto ano, com a página 20 do nosso manual. Abram aí. Licença, professora Jane. Só um minutinho, deixa eu botar o fone. Oi, meu bem. Mãe de André, tudo bom? Tudo certinho. Olha, você vai estar na escola hoje à tarde? Tô não, é pro trabalho, né? Então eu sobre vou deixar trabalho. lá, eu vou deixar agora de manhã. Eu vou ver se eu consigo dar um pulinho aí. Mas olha só, caso a senhora não consiga vir, pode entregar para alguém da coordenação, alguém da escola. E aí eles colocam no meu armário. Ah, tá Viu? certo, amor. Viu? Tá, Se obrigada, conseguir viu? chegar, ótimo. Mas não precisa se preocupar, não. Se não der tempo, a senhora vem no horário que puder e eles guardam no armário. Pronto, tá ótimo então. Tá Viu? jóia, amor. Tá certo? Obrigada. Nada, Tchau. meu bem. Dispõe. Bem, André. Tchau. Então vamos lá. Página 20 de História. Tem nada não. Diz assim. Quem inventou o comércio? Viu, Richard? Então, olha só. A gente veio estudando nessas últimas aulas sobre comércio, né? E aqui na página 20 é uma continuação do assunto que a gente já veio estudando. E a gente vai fazer da mesma maneira que a gente trabalhou na aula de geografia, explicando e fazendo as atividades propostas no livro, tá? Do nosso manual. Aí nós temos aí. Quem inventou o comércio, né? Aí vem um texto que fala: Urbano e Elias acharam muito importante como a tecnologia transformou as formas de fazer comércio. Mas agora eles querem saber como era o comércio antigamente. E aí ele fala no quadrinho: mas quando foi que surgiu o comércio? Eu também quero saber. E a moça respondeu: há muito tempo, para entender as necessidades atender às necessidades das pessoas. Vamos ver o que diz aqui no texto. Lúcia foi até a estante buscar um livro. Oi? A Lúcia, né? A mãe do Urbano. Ela foi na estante buscar um livro que tratava do assunto para melhor explicá-lo a Urbano e a Elias. Cecília. Juntos eles viram que não existe uma data que
que indique exatamente quando as atividades comerciais tiveram início. Mas os historiadores acreditam que o comércio tenha surgido logo após os grupos humanos terem se tornado sedentários e passando a praticar a agricultura e a domesticação de animais. Vocês lembram que a gente, no comecinho do ano, da unidade, a gente viu sobre 2 grupos, os sedentários e... Hã? Pois é. E aqui, baseado no livro da gente, ele vem dizendo que acredita-se que o comércio, não faça isso não bota isso assim não. Acredita-se que o comércio surgiu a partir dessa mudança, né, onde os povos deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em regiões. E daí eles começaram a praticar a agricultura e a criação de animais, que isso a gente já sabe, né? E acredita-se que a partir desse momento foi quando realmente surgiu o comércio por conta da necessidade da moeda, da troca, da mercadoria, que é o escambo, e aí eles começaram a ter essa prática. Na primeira questão, que a gente vai só falar, diz aí, no volume anterior de História, você estudou o sedentarismo e a agricultura. Converse com seus colegas e professor, embora ele peça para a gente escrever, a gente não vai escrever, tá certo? Aquilo que lembra ter estudado anteriormente, que é justamente isso que eu falei, que quando eram nômades, eles não tinham como cultivar a agricultura e nem a criação de animais a longo prazo. Era só uma questão ali para sobrevivência mesmo, né? Sustentável. Mas quando passaram a se tornar sedentários, começaram a cultivar a agricultura e a criação de animais. E daí veio a necessidade de fazer a venda ou a troca dessas mercadorias para uma questão mesmo de sobrevivência. Aí diz aí, né, na legendazinha, nos quadrinhos. Aqui diz que os grupos humanos de sedentarismo, de sedentaridade, eita, que não vai sair, sedentarizam por volta de 12 mil anos atrás. Aí o amiguinho diz, mas o que é isso? O que isso tem a ver com o comércio? Aí a mãezinha responde, calma, já veremos isso na próxima página. Então, olha só. Aí vem a questão 2, que fala assim. Nossa corneta, né? Na questão 2 diz assim, você saberia dizer, Shirley? Achou? Pode. Aí diz assim, número 2. Você saberia dizer qual é a relação do comércio com a agricultura e a domesticação de animais? O que vocês acham? O que vocês acham que tem a ver? Qual relação possa existir entre comércio, agricultura e domesticação de animais? Domesticação de animais, eu acho que vocês ainda se lembram, né? Que não é tipo criar um gatinho, criar um cachorrinho, não. Não é esse tipo de animal doméstico. Não. Quando ele fala aqui sobre a domesticação de animais, são aqueles animais para o abate mesmo. Mas por que domesticação? Porque esses animais passaram a viver próximo do homem. Entendeu? Das famílias. Então, por isso que se chama domesticação. Mas quando ele fala aqui desses animais domesticados, não são esses animaizinhos que a gente tem em casa, não, tá? Aí, por que a minha amiga, a Maria, porque Deus viu o homem matando peixe para comer, falando que ela deveria correr para deixar os peixes todos. Nada a ver. É a opinião dela, né? Mas aí, olha só.
Qual é a relação que a gente consegue ter aí? A relação de sobrevivência, a relação de comércio, né? Porque, olha só, o comércio, ele precisa da agricultura e desses animais, certo? Para que haja comércio, esse tipo de comércio que ele se refere aqui, eu preciso ter a agricultura e preciso ter esses animais. Para que eu possa ter agricultura e possa ter animais, eu preciso ter também um comércio que eu possa vender para as pessoas. Eu simplesmente não vou, por exemplo, fazer um plantio de milho, né? Se eu não tenho para quem vender. Vai se estragar. Sim, meu amor, mas olha só. Quando a gente fala aqui relação à agricultura, não é aquela agricultura que de repente a gente tem lá no quintal da gente, não, um pezinho de milho, um leirãozinho de coentro, não. São grandes proporções, são em grandes escalas, são grandes hectares de plantação. Não sei se é grande ou é pequeno. Ele vai conseguir consumir tudo que ele plantou? Não, ele tem que vender, né? Ou ele consegue consumir? Então dá para ele consumir? Então é sustentável? Então é sustentável. Mas aí o que é que acontece? Duas ideias, mas assim, ou ele planta pouco e come, ou ele anuncia no OLX. Mas é porque, olha só, eu entendo, Amanda, a tua colocação. Mas quando a gente fala aqui em comércio, entendam só uma coisa. Quando a gente fala aqui em comércio, quando a gente está falando aqui no nosso livro com relação à agricultura, a criação de animais, não é para um número pequeno de pessoas, não. Senta lá, meu amor. É para um número grande de pessoas. Entendeu? São áreas grandes de plantação. Então, ele vai plantar, né, muitos hectares de um grão qualquer, de uma agricultura qualquer. Se ele não tiver para quem vender, ele vai perder, ele não vai conseguir consumir tudo. Não é? Entendeu? É isso que a gente está falando aqui. Aí, na página 21, diz assim. Na página 21 tem aí as comunidades fixas e o comércio. Certo? Aí diz assim, no livro havia informação de que os grupos humanos do passado, por meio da observação da natureza, aprenderam a cultivar plantas e a domesticar animais para obter alimentos. Aí lá vem de novo a historinha. O cultivo de plantas originou a agricultura. Aí diz, e a domesticação de animais deu origem ao pastoreio. Aí lá vem a mãezinha de novo. Só um minutinho. Então, olha só, lá vem a mãezinha aqui falando, mãezinha Lúcia. Com isso, eles podiam permanecer por mais tempo em certos lugares. Porque é isso que a gente viu na página anterior, não é? Quando eles deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em locais, eles tiveram a necessidade da agricultura e da domesticação de animais, tá? Aí diz aqui abaixo no texto. Ao longo do tempo, a agricultura e o pastoreio permitiram aos grupos humanos produzir uma grande quantidade de alimentos e matérias-primas, que abasteciam as comunidades e ainda sobravam para a estocagem. Antes de existir geladeira, olha só, isso aqui é interessante, preste atenção. Antes de existir geladeira, as pessoas armazenavam
Os alimentos que sobravam dentro de potes de barro. Como eles não tinham geladeira? Hã? Como é, né? Página 21. Ô, tia, Oi. agora que a senhora falando esse negócio assim de comida, a senhora sabia que tem cientista que conseguiu inventar um tipo de carne que ela é feita do DNA tronco do animal? É, parece que quem utiliza muito esse tipo de alimento são os astronautas, não é? Uhum. E aí Porque tá, são... e aí Diga. tá, e aí tá vendo para ser vendido no futuro, em 2022, 2030, por aí. É, porque olha só, na verdade são alimentos assim, desidratados, né? Eu não sei se você conhece, mas no mercado que a gente vai, é muito comum a gente ver uns saquinhos com o nome carne de soja, que é uma carne, né, entre aspas, que ela é desidratada, ela parece carne moída. Mas Mas tia, a ali, senhora não falou, sabe que carne é? É uma ah, carne vegetariana, que ela é feita ah, de DNA do animal. isso. Não é morto. Isso. Para quem, por exemplo, não come, senta lá vocês três. Mas tem ali, ó, a hora, ó. Lá no relógio. Ah, fica quietinha, meu amor. Mas olha só, as pessoas mesmo que não se alimentam, não é de carne, de alimentos que são derivados de animais. Por exemplo, quem é vegetariano, né? Que não come carne vermelha nem carne branca, acabam substituindo a proteína das carnes por outros alimentos. Para quem é vegetariano, gente, deve conhecer ou já ouviu falar numa carne chamada carne de jaca. Mas é carne de jaca. Eles utilizam a jaca, que é a jaca mesmo, o fruto. Temperam como se fosse uma carne, com as verduras, enfim, tempera como se fosse carne. E o interessante não é nada. O engraçado é que essa carne de jaca, né, que é a jaca na verdade, ela tem um gostinho mesmo de carne. Sabia? Eu acredito que é por conta. Se chama carne de jaca porque ela imita uma carne sendo uma jaca. Entendeu? Ainda não cheguei aí, não. Mas aí, ela tem um gostinho de carne porque ela recebe todos os temperos que uma carne receberia. Entendeu? Aí, por isso que ela tem esse gostinho. Por exemplo, a gente pode substituir, não é? Oi? Como também se fala muito da carne de soja, né? Que ela temperada, ela é derivada da soja e ela temperada como carne, ela tem gosto de carne. Oi, Letícia. Não. E tem gente que acha que soja tem gosto Isso, ela é feita de jaca. É o bago, sabe o bago da jaca? Aquele baguinho da jaca? É dali. Tira o caroço. Tira o caroço e utiliza o bago. Agora a jaca dura, né? Tem que ser a jaca dura, não é a jaca mole, não. Porque a jaca mole você não consegue nem cortar, né? Tem que ser a jaca dura. Eu gosto muito da jaca dura. Oi. É todo um processo, né? Senta aí, minha gente. Senta lá, senta aí. Olha só. Aí o que acontece? Vem dizendo, vamos continuar a leitura. É o quê? Henrico, cadê ele?
pouquinho. Bora lá continuar. A gente nem chegou ainda aí. Olha só. Aí o que acontece? Ele está dizendo aqui. A gente começou um assunto e caiu em outro, né? Ele está falando aqui como as pessoas antigamente. O que acontece? Aqui, ó, Cris, tem aí? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Como eles não tinham geladeira, eles guardavam os alimentos nos potes de barro. Por que nos potes de barro? Porque os potes de barro, por conta da argila, eles são fresquinhos. E aí conservava o alimento por mais dias, certo? E utilizavam-se também muito da carne seca. Como assim a carne seca? Eles compravam a carne, como a gente compra no açougue ou no mercado, ela, né, verde, como a gente chama, que é ela crua. Eles salgavam, botavam bastante sal nessa carne. Hã? Vamos chegar, a gente está lendo aqui ainda, né? Que na verdade não tem nenhum registro, vai dizer, foi fulaninho que criou, não tem. São só os estudos, mas não tem uma data, não tem uma pessoa específica, não tem. Então, olha só, aí o que acontece? Essas pessoas salvam essa carne e geralmente bota tipo um varalzinho mesmo, certo? Era muito comum no interior do estado, porque não tinha a energia elétrica, né? Então, coloca assim um varalzinho, tipo um varalzinho mesmo, e coloca aquela carne pendurada, sabe? Ali naquele varal. E ali, ó, ela vai secando e não estraga por conta do sal. E dali eles passavam dias com aquela carne, onde eles podiam fritar, assar, cozinhar, enfim, fazer da maneira que queriam. O que era muito comum também, essa prática. Oh, meu Deus. A mãe do meu avô, ela colocava a carne no varal e no sol. Para poder conservar. Meu avô comia a carne do varal. Ele chamava carne de sol porque... Porque era no sol. Vai. Certo. Tu ainda não sabe qual é a página. Tu estava aqui na sala? Menino, página 21. Então, olha só. Oh, eu nem cheguei ainda na terceira questão. Então, olha só. Essa era uma maneira que eles tinham de conservar essa carne, esse alimento, tanto colocando... Agora não. Tanto colocando nesses recipientes de barro, como salgando essa carne e colocando ela para secar, para poder conservar. Certo? Essas eram algumas das maneiras. Aí aqui diz assim, esses alimentos poderiam durar um pouco mais de tempo. Os principais alimentos estocados geralmente eram grãos e sementes. E esses grãos e sementes, eles estocavam em recipientes, não é? Vedados, onde insetos não poderiam chegar e, com isso, eles conseguiam manter esses grãos por muito tempo, às vezes até uma safra para... A terceira questão diz aí, você e sua família costumam armazenar alimentos ou outros produtos em casa? Guardar. Sim, só isso. Sim. Por qual motivo? A senhora já foi para o sítio? Já, muitas vezes. Muitas vezes. Em qual motivo? Senta aí.
Qual o motivo de fazer o armazenamento? Porque a gente em casa... Porque a gente em casa tem o hábito de armazenar comida. E minha mãe esconde comida de mim, porque eu como muito. O que é armazenar? Guardar, tá? Guardar. Olha só, a gente aqui na cidade tem o hábito em ir ao supermercado para fazer o que a gente chama de feira. Não é fazer as compras de mercado. Que são os cereais, os biscoitos, enfim. O que a gente vai comprar para passar a quinzena, o mês ou uma semana, cada um tem um hábito diferente. Mas quando a gente chega do mercado com essas compras, a gente não armazena? A gente armazena de uma maneira diferente de antigamente, como a gente viu aqui no livro. Mas a gente armazena, porque além da higienização que a gente vai fazer nos produtos que a gente comprou, a gente vai guardar o quê? Ou no armário, ou nos recipientes, não é? O que for de geladeira, a gente vai fazer o corte, a higienização e vai guardar no congelador, no freezer. Não é assim que a gente faz? As frutas e verduras, da mesma forma, a gente vai higienizar e guardar cada uma no seu lugar, dentro da geladeira, ou algumas coisas na fruteira. Então, a gente está armazenando, porque a gente está guardando para depois... É isso mesmo, porque o sal vai matar os germes, as bactérias, e faz com que a carne não vá se estragar de uma maneira tão rápida como seria se não tivesse o sal. Oi. Sim, não. Por qual motivo? É o que eu estou falando agora. Para não faltar produtos. Pode ser. Então... Bota o sal fora de fora ou dentro? Não, é porque eu vou responder uma pergunta aqui. Não? Você não armazena, não? Por que você não armazena? Armazena assim, na loja da tua avó. Aí, olha só. Tia, passei no banheiro. Pode. Aí, olha só. Senta lá, Lucas. Ou veio ajudar. Hã? Ou veio ajudar. O Leozinho não. Você é que sabe, você armazena ou não alimentos na sua casa? Tem certeza? Bom, quando o Mano voltar. Para com isso! Meu amigo! Oh. Então, olha só. Abaixo da terceira questão. Abaixo da terceira questão diz assim: com o passar do tempo, com o passar do tempo, as comunidades fixas passaram a estocar maiores quantidades de alimentos. Com isso, essa produção excedente, ou seja, o que sobrava para ser armazenado foi utilizado como artigo de troca. Eles tinham o hábito de armazenar, porque nem sempre eles conseguiam fazer o consumo de todo esse alimento que eles plantavam, né? Então, eles armazenavam aos dias seguintes, que isso é muito comum, que é o que a gente faz. As compras que a gente faz no mercado, a gente não consome ela toda no dia, né? A gente divide ela ali, faz a compra de acordo, como eu falei, ou para a semana, ou para a quinzena, ou para o mês, enfim. E ali a gente vai administrando, né? Para que essa compra que a gente fez dê para aqueles dias que a gente estimou. Caso não dê, a gente tem a possibilidade de ir lá e comprar novamente, não é? Mas no caso dessas pessoas que trabalhavam antigamente com agricultura, ele nem sempre faz ir lá no plantio e pegar novamente, porque não tinha mais. Então, eles tinham que estocar. Vai usar um marcador permanente em quê? Hã? Então, olha só. Na quarta questão, ele diz aí:
Que nome se dá ao comércio estabelecido por meio de troca de produtos? A gente viu na outra aula. E eu já falei hoje aqui também. Qual é o nome que se dá ao tipo de comércio que é feito por meio de troca de produtos? Escambo. Isso, escreve aí, é escambo. Nem sonho. Escambo. A terceira é pessoal. A terceira é pessoal. A quarta é escambo. Vai. Oi? A quarta questão. Olha só. Escambo. Escambo. Todo mundo silêncio escuta. Se você não conseguir, a gente tem que ver depois. Olha só. Na página 22, diz assim, lá em cima. Quando... Ah, mas quando ela voltar, você faz. Lá em cima, na página 22, diz assim, ó. No início, o excedente era trocado por meio de tipos de alimentos. Depois de um certo tempo, outros produtos também começaram a ser comercializados. Entre eles estavam produtos extraídos da natureza, como riquezas, minerais, produtos de origem animal e objetos produzidos artesanalmente. 22. Aí nós temos aí, integrando com a geografia. 22.
aí? No início, o excedente era trocado por outro tipo de alimento, que é o escambo, que a gente sabe que esse excesso que sobrava, como eles não conseguiam dar conta, né, dessa mercadoria, então eles acabavam fazendo o escambo, que era a troca. Senta lá, Letícia. Trocar esse excedente, né, por mercadorias que eles queriam. Tá certo? Então, olha só. Aí nós temos aí o nosso quadrinho que diz: tudo começou com a troca de alimentos. Sim. Depois pôde-se trocar outros produtos. E hoje trocamos produtos por dinheiro. Verdade. Hoje a gente não trabalha mais com o escambo. E sim comprando, né, o que a gente precisa com a utilização do dinheiro. Aí tem aí, integrando com a geografia. A produção e o comércio do meu município. As primeiras relações do comércio foram estabelecidas por meio de escambo, de produtos vindos do campo, resultantes da agricultura e da criação de animais. Ainda hoje, as produções do campo são muito importantes para a vida da cidade, certo? Número 1, bora lá. Quais produtos vindos do campo estão presentes na sua cidade? E aí? Olha só. E aí, quais são os produtos? A primeira questão. Ó, nós temos os alimentos, não é? Que são do campo, tá? Nós temos os tecidos, porque o algodão vem do campo. E aí, o que mais? Cadê os de casa para responder? Material de quê? Não necessariamente. Deixa eu voltar mais, gente. Tem muita gente lá. Então, olha só. Nós temos produtos alimentícios, né? Deixa eu chegar mais um pouquinho, tá? Algodão, alimentos, derivados. Não, macarrão é da indústria, porque macarrão ele é industrializado. Milho, arroz, feijão, soja. É aí. Tecido que vem do algodão. Gostei. Deixa eu chegar mais um pouquinho, dá para esperar? Olha só, senta lá, por favor. Deixa eu chegar só um pouquinho. Algodão, grão, de modo geral, né? Aí, olha só. Na segunda questão, diz aí. Na cidade onde você vive, o comércio dos produtos vindos do campo é realizado por meio de escambo ou por uso do dinheiro? Pelo uso do dinheiro, exatamente. É a segunda. O uso do dinheiro. Hilton. Se comporta. Oxi. A terceira questão diz aí.
Terceira questão diz aí. Pensando na relação campo e cidade, é possível dizer que esses dois espaços realizam trocas de produtos? Sim. Como? Como é que o campo e a cidade hoje... Não, qual foi a resposta que eu pulei? A segunda não, a segunda não pulei não, é por meio do dinheiro. Porque hoje a gente utiliza o dinheiro para fazer as nossas compras, não é mais o escambo, né? É. Então, olha só, na terceira questão, né, Orivaldo? Né, Orivaldo? Na terceira questão, quando ele pergunta qual a relação campo e cidade, se é possível a gente dizer que os dois espaços realizam troca de produtos, eles trocam ou não produtos? Sim. Sim, por que eles trocam? Vai ler, tu tinha dito. Vai ganhar objeto. Não. Lembra quando a gente viu no início da aula? Porque lembra quando a gente viu lá no início uma imagem que tinha assim, ó, vindo cidade, campo e campo, cidade, lembram? Que os alimentos iam para a cidade e alguns materiais industrializados iam para o campo? É exatamente isso, olha só. A troca, ela existe. Por quê? Porque a cidade precisa dos produtos que o campo produz, como o campo precisa dos produtos que a cidade produz também. Então, existe sim essa troca em relação campo e cidade, porque um precisa do outro. Acabei de responder. É. Não vou não vou escrever no quadro não. Não vou colocar. As respostas são curtas, é só vocês entenderem o assunto. Agora, porque para isso, então, olha só, na página 23, lá em cima, ele vem falando sobre tipos de comércio, tá? E ele fala, os de casa conseguiram concluir a atividade da página anterior? Conseguiu? Beleza. Então, olha só, na página 23, lá em cima, porque eu não consigo sair daqui agora, meu bem. E outra, as respostas, elas são curtas.
A terceira questão, lá, desculpa, página 23, lá em cima, diz assim: tipos de comércio. Na casa de Ita, ele e a mãe também estavam conversando sobre o comércio da sua cidade, sobre o comércio e sua história. Quando Caraipapa chegou em casa e Ita foi logo contar o que descobriu. Então, olha só, aí tem aí a historinha dos quadrinhos, que diz assim: hoje descobri algumas coisas sobre a origem do comércio. Que interessante! Me conta o que você descobriu. Bora ver aí o que ele descobriu de tão interessante. Hã? Oi? Agora é 23. Não sei, vamos ver. Ita falou a respeito de como os primeiros grupos humanos trocavam seus produtos por meio de escambo e como, desde então, o desenvolvimento do comércio criou uma diversidade de formas de comercializar produtos e serviços. Caraipapa perguntou a Ita qual era a diferença entre escambo e trocas comerciais que ocorreram nos dias de hoje. Ita pensou um pouco antes de responder. Então, olha só. Aqui ele está falando, bora ver, sobre escambo e as trocas comerciais. Vamos ver o que ele diz. Você saberia responder a pergunta de Caraipapa? Não. Então, bora ler o texto. Caraipapa quis mostrar a Ita alguns tipos de comércio presentes nas cidades, hoje em dia. Para isso, ele decidiu, junto com o filho, abrir um jornal e procurar imagens de alguns desses exemplos. Então, olha só. Quando ele vem falando aqui, não é, Orivaldo? Ainda não falei, não. Vou falar agora. O que houve, Lídia? Quem veio buscar você, Isabela? Ainda não chegou, não foi? Olha só, aí diz aqui, ó. Aí diz aqui, página 23, tá, Lívia? Aí diz aqui. Vou responder agora. Quando ele fala aqui, que ele pergunta qual seria, né, a diferença entre trocas comerciais e escambo, o que nós temos a respeito disso? Escambo é a troca de um produto pelo outro. Preste atenção, ó, preste atenção no que eu estou falando, porque é do que eu estou falando que vocês vão tirar a resposta do primeiro, tá? Escambo é a troca de um produto por outro, sem o uso do dinheiro, não é? Lembram que eles só trocavam as mercadorias? Não existia o dinheiro? Na atualidade, nos tempos atuais, senta direito. Nos tempos de hoje, Lucas também, Lucas. Na atualidade, é mais comum que as trocas comerciais sejam realizadas com o pagamento do dinheiro. Deixa... Peraí. Vai. Então, olha só. A gente sabe... Eu estou respondendo agora. Ser humano vota no Bolsonaro. Então, olha só, o escambo, a gente sabe que é a troca de mercadoria sem o dinheiro. E quando ele vem falando sobre trocas comerciais, é totalmente o inverso. O inverso, entre aspas, existe a troca porque
Se eu quero comprar essa garrafa, eu preciso hoje do dinheiro para comprar a garrafa. Então, qual é a diferença? O escambo, eu troco as mercadorias sem dinheiro. E as trocas comerciais, eu troco a mercadoria, mas utilizando o dinheiro. Porque eu vou até aquele estabelecimento que eu quero, que vende o que eu preciso, e eu compro. Eu simplesmente não troco uma mercadoria pela outra. A mercadoria que eu tenho para comprar essa garrafa é o dinheiro. Eu só vou comprar se eu tiver dinheiro. Se eu levar esse estojo e chegar lá na vendedora e disser assim, ó, meu bem, eu quero comprar essa garrafa, mas só tenho esse estojo para pagar como troca. Ela quer o dinheiro, né? Entendeu qual é a diferença? Mãe, a respeito? Peraí, né, meu bem? Aí nós temos aí embaixo duas imagens. Uma falando sobre o comércio ambulante e outra falando sobre comércio varejista. Comércio ambulante é aquele comércio que a gente chama comércio de rua. Né? Quando a gente vai, por exemplo, no centro da cidade, é muito comum o escambo, é a troca de mercadoria sem o dinheiro e as trocas comerciais com o dinheiro. Então, olha só, quando a gente vai ao centro do Recife, é muito comum, não só no centro do Recife, nos centros comerciais, né? É muito comum a gente ver
Certo. É muito comum a gente ver esse comércio ambulante na rua. O que é esse comércio ambulante? É aquela carrocinha que vende um lanche, né? É aquele... Senta, meu bem. Você vai ficar no final para a gente fazer, certo? 5 minutinhos você fica e a gente resolve o seu problema, tá? É aquela barraquinha que vende o lanche, é aquela barraquinha, o comércio ambulante, que ajeita o relógio, sabe? É alguns comércios. Pode. Ah, pode, já fazia tempo, não era que tu tinha pedido. Desculpa. São aqueles comércios que eles não têm. Levanta do chão. Quem? Gente, bora aqui de novo. Hã? Comércio, transação comercial, no caso, é quando está a troca de comércio, quando existe o dinheiro. Tiago Ferreira. Então, olha só. Nós temos o comércio ambulante, o comércio varejista. E o comércio varejista, que é aquele comércio de loja, certo? Que a gente vai na loja comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar algum objeto, algum item que a gente precise. Virando a página aí, na página 24, tem mais duas imagens. O comércio. O negócio do cara. O comércio independente, que são aquelas pessoas que são autônomas, ou seja, elas são donas do seu próprio negócio, do seu próprio comércio, certo? Tem autonomia. E o comércio online, que foi o que cresceu muito agora na pandemia, não é? Muitos de nós começou a comprar coisas, digamos assim, itens, mercadorias, através do comércio online. Para poder, porque como a gente não podia sair muito de casa... As trocas comerciais eles compram, não... Ah, sim. Então, olha só. Sim, nem tudo, né? Mas aí... 1, 2, Amanda. 3, bora lá, gente, pra gente terminar. Então, olha só. Estou na 24. Aí nós temos um texto que diz aí. Sim, o comércio online que a gente começou a utilizar muito, né, agora na pandemia, porque como a gente não poderia estar saindo para a rua, né, para o comércio, então a gente criou o hábito em comprar as coisas pela internet. Aí abaixo dessas duas imagens vem dizendo assim: o pai de Ita também explicou que quando o comércio acontece entre países ou empresas de países diferentes, essa prática é chamada comércio exterior. O que é o comércio exterior? Por exemplo, eu vou usar a agricultura novamente. A agricultura, ela é muito também
é vendida para esse mercado exterior. Ou seja, há uma seleção, há uma exigência. Na página 24, meu amor. Cada país faz uma exigência e aquele país que vai fornecer aquele alimento ou aquele produto, vender no caso, atende essas necessidades do país que está comprando e, de uma maneira toda burocrática, né, porque tem toda uma burocracia, é repassado, é vendido esse produto para o exterior. Por exemplo, no caso das mangas, a fruta manga, eu conheço mesmo uma pessoa que ela trabalha numa distribuidora de frutas diversas. E essas mangas que chegam lá na distribuidora que ela mora, que ela trabalha, são frutas, do modo geral, de Petrolina. Que eu acredito que vocês sabem que lá é muito forte esse ramo de frutas, principalmente de manga. Então, o que acontece? Estou só explicando aqui. Então, o que acontece? Essas mangas, tá? Elas são selecionadas, ou seja, aquelas que não estão machucadas, aquelas que não estão com a casca um pouquinho preta, né? Às vezes não tem um pontozinho escuro, né, na casca, ou que estão amassadas. Não, tem que ser aquela perfeita. Sabe aquela manga linda de se ver? Essa manga que é selecionada lá em casa. Só bota uma boa. Pois é. Então, o que acontece? Essa manga... deixa eu só terminar, senão eu não consigo concluir meu raciocínio. Essa manga que é selecionada, ela é vendida para o exterior. Por isso que se chama comércio exterior. Que, na verdade, não acontece só com frutas. Acontece também com produtos industrializados. Tá? Por exemplo, um sabonete, sei lá, só um minutinho. Um exemplo, um sabonete, que aqui na fábrica Raimundo da Fonte, ali próximo à Tabajara, tem uma fábrica que ela produz produtos de limpeza, tá? E ali é fabricado um tipo aí de sabonete. Esse sabonete, tá? Ele pode ser exportado para outro país. Sabe? Como a gente também aqui no Brasil exporta produtos de outro país. Por exemplo, aqui no Brasil, se é muito comum hoje ver o quê? Produtos de origem chinesa, não é? Então, a gente importa aqueles produtos, certo? Então, isso é o mercado exterior. Qual é a dúvida? Hein, Júlia? Qual é a dúvida? Tu viesse aqui? Diz, Amanda. A senhora me chama uma Tu viu isso tudo? Mas ali mas ali é ficção, né? Então, olha só. Na segunda questão, que é corneta, diz assim. Não, é a segunda, lá de cima da página 24. Você ou sua família consomem produtos que vieram de outro país? Não. Sim. Por exemplo, o que é muito comum hoje, a gente usa... Mas a gente não consome só fruta? Olha só a pergunta. Olha só, Lê. Você ou sua família consomem produtos? Diz aí, talvez eu consiga. Por exemplo, o lápis que a gente compra, muito deles vem da China. A borracha. Eu tenho às vezes.
tem alguma coisa aqui. Por exemplo, mochila, as bolsas da gente. Tá vendo? Ah, por exemplo, pronto, um exemplo. Senta aí. Senta aí, por favor. Já está respondendo, né? Perfeito. Olha só, por exemplo. Tá. Beleza, vai fazendo. Olha só, por exemplo. Esse anel, olha aí. Esse anel que eu comprei já há algum tempinho, ele é da China. Não, não tem nada registrado, não. Não, só olha, não pode pegar, não. Pode pegar, não. Ele veio da China. Gente, na terceira questão da página 24, diz assim: você e seus colegas pesquisarão um exemplo de cada tipo de comércio, varejista, ambulante, independente e comércio que está presente no lugar onde vocês moram. Depois, preparem um cartaz explicando a imagem, senta lá, e pequenos textos sobre o funcionamento desse comércio. Esse trabalho a gente não vai precisar fazer, não, a gente só vai falar. Geralmente, não é? A gente mora em bairros que tem comércio. E tem esse tipo de comércio. Tem um comércio ambulante, né? Tem um comércio varejista. O que é o comércio varejista?
O que é o comércio varejista? São as lojas, os supermercados, tá? Qual é o comércio ambulante? É aquele comércio que está ali no meio da rua, como eu falei, que vende. Senta lá, Letícia. Posso fazer o quê? Tu mora no sítio, né? Então, olha só. Gente, por favor. Será possível? Ó, gente... Então, olha só. Quem não está achando graça sou eu. Sabia? Tá, obrigada. Então, olha só. O que acontece? O comércio varejista do nosso bairro são o quê? As lojas, supermercados, farmácias, são comércios varejistas. Comércios ambulantes, aquelas barraquinhas que vendem lanche no comércio. Leve, agora fique quietinho com o seu estojo. São aqueles comércios que tem lanche, tá? Que vem aquelas barraquinhas que vendem lanche no meio da rua, aquela barraquinha que conserta o relógio. Geralmente, todo bairro tem um comércio ambulante. Geralmente, tá? Bom, tirando Letícia, né, Letícia? Comércio independente seriam os feirantes, que é a feira. Me diz o quê, meu bem? Perdi o fio da meada aí. É o quê? A senhora está na Deixa eu página... colocar o áudio para o teu... Oi, meu bem, diz aí, por favor. A senhora já passou da página 24? Nada, ainda estou nela. Eu estou na terceira Eu questão. tinha feito outra página aqui. Não, estou na terceira questão, tá? Tá bom. Porque a terceira questão pede para a gente fazer um trabalho, mas a gente não vai fazer esse trabalho, a gente só vai falar mesmo. Então, olha só. Ainda estou aí falando. Então, o comércio independente por exemplo, a feira é um comércio independente, certo? Como a gente viu aqui na ilustração do nosso livro, tá bom? Aí tem aí na quarta questão da página 24, que diz assim: você acha importante valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes e produtores? É importante a gente valorizar o comércio do nosso bairro? Por quê? Por quê? Porque olha só, é importante sim. Gente, bora ver. É importante sim. Por que é importante? Porque quando a gente valoriza o comércio do nosso bairro, isso faz com que o nosso bairro também seja valorizado, ou seja, é um comércio que, além de atender a necessidade da população local, que são os moradores do bairro, faz com que aquele bairro também seja valorizado em relação a comércio. E isso vai valorizando até as... Vai mais para trás, porque você puxou para frente.
Isso faz com que as próprias residências daquele bairro sejam valorizadas. Então, é importante, sim, a gente valorizar e, sempre que possível, fazer as nossas compras que atendam às nossas necessidades pessoais dentro do nosso bairro. Certo? Certo. Vai. É é a quarta questão. Valorizar o nosso comércio local. Nós. É para nossa saúde. Não, nossa saúde não, para valorizar o comércio. Tá certo. Aí é para escrever. Nós temos que valorizar. Ó, a resposta, sim, né? A gente deve valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes do nosso país. Sim, a gente deve valorizar. Por quê? Porque a gente vai
Cadê a tia? Ah,